Glauco, vamos chamar aqui nossos amigos aqui, o Diego, Pautasso e Isis Maia, estão aqui com a gente. Olá, Diego e Isis, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite, Glauco. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Você conhecia ele já, o Glauco? O Diego e Isis aqui no jornal? O Diego já tinha vindo aqui no jornal, participou com a gente. A Isis ainda não. Mas eu te conheço. Que eu já acompanho no Outra Manhã. Maravilhoso. Verdade. Obrigado. Mas hoje eu estou concentrada aqui na inveja do boné do Miguel do Rosário. Agora eu só vou aceitar participar se eu receber esse bonézinho. Você lembra? Esse boné o Rovai me deu. Durante a entrevista, tentando ler, eu aposto que o público também ficou. E aí eu cheguei no O Brasil é dos Brasileiros. Fantástico. Pode comprar aí com a revista Fórum, deve ter algum link aí que você compra. Eu vou comprar, mas maravilhoso, adorei. Muito bom. Tá aí, a Fórum está vendendo. Eu ganhei, porque eu fui visitar o Rovai em Santos, ele me deu esse boné. É muito bom recebê-los aqui, né? Eu fiquei uma semana na Venezuela, o Diego, e teve um evento lá super legal. Daqui um pouco, se tu bobear, eu que te vamos, gente, eu também. O que você foi fazer na Venezuela? Na próxima vez. Do que vive? Como se cada história que eu tenho, nossa. Imagina. Mas se eu ficar falando, só eu que vou falar. Eu quero saber aqui de vocês, como é que vocês estão vendo a situação agora? Antes de a gente começar a falar de geopolítica, a gente vai falar, porque tudo agora é geopolítica, né? Uma coisa legal, né? A gente que estuda geopolítica, é um momento muito bom para a gente, porque a política nacional está absorvendo a geopolítica. A geopolítica está sendo cada vez mais importante para entender a política nacional brasileira, né? Obrigado, Trump, né? Você teve até a Duda Salabert, ela propôs hoje uma homenagem ao Nicolas Ferreira, você viu? Homenagem, obrigado, Nicolas Ferreira, porque se não fosse você, o Bolsonaro não seria preso. Mas você tem também uma homenagem ao Trump, né? Se não fosse o Trump agora está atacando a Índia. Não sei se vocês viram, né? Ele tá conseguindo uma coisa tão maravilhosa, Diego, que é jogar a Índia contra os Estados Unidos, né? Ele não para, né? Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele quer aumentar a tarifa, ele só pensa em tarifa, né? Aumentar a tarifa a 35%. Ele parece que ele está obcecado em jogar a Índia contra os Estados Unidos e trazer a Índia para a gente, aqui para o BRICS, né? Então, como é que você está vendo esse momento aí da geopolítica, desses ataques do Trump, desses ataques de pelanca do Trump diariamente, cada dia ele ameaça um país, o Canadá, Suíça, ele impôs tarifa contra a Suíça de quase 40%, Canadá, ele odeia o Canadá, odeia a Suíça. Como é que vocês estão vendo aí esse novo momento da geopolítica, Diego? Primeiro você, depois da Isa. Meus caros Miguel e Glauco, eu costumo dizer que a geopolítica, numa imagem, é uma espécie de tabuleiro de xadrez, só que com muitos jogadores, né? E como todo jogo de xadrez, você movimenta uma peça na expectativa, tu desenha a jogada do teu interlocutor, mas exatamente tu não sabe quais serão as peças que serão movimentadas pelos outros enxadristas, né? E algumas coisas que aconteceram aqui dão um pouco conta que me parece que o Trump quase nunca calcula o jogo dos demais enxadristas. Então, vejamos o caso dessa queda de braço com o Brasil, né? Uma das medidas dele foi no campo financeiro, a questão do PIX, e daí apareceram dois desdobramentos que me parece que ele não calculou. O primeiro deles é que o PIX, que, digamos, era uma coisa que estava um pouco circunscrita ao Brasil, o mundo descobriu. Então, a possibilidade de o Mastercard, que vinha perdendo com essa nova engenharia financeira brasileira, esse sistema de pagamento,
me parece que vai começar a perder em boa parte do antigo terceiro mundo, porque é muito provável que esse tipo de operação se alastre, né? O próprio Krugman falou que é uma inovação muito engenhosa. E a outra coisa que aconteceu semana passada, nesse mesmo movimento, foi que a maior bandeira de cartão de crédito da China, a UnionPay, vai se estabelecer aqui no Brasil. E não precisa muito para ela ocupar uma grande fatia de mercado, tendo em vista que as tarifas, as taxas, os juros são abusivos das bandeiras de cartão de crédito no Brasil. Então, isso são desdobramentos, ou, digamos assim, o tiro saindo pela culatra no caso dessas decisões. No caso, por exemplo, do comércio internacional estrito sensu, de imediato a China aproveitou a brecha e abriu o mercado deles, que é um mercado gigantesco, para o café, um mercado em expansão, né? E a notícia de ontem é que o México ultrapassou os Estados Unidos como o maior exportador de carnes. E isso reforça um pouco o que você estava falando, né, Miguel, de que as medidas do Trump, elas fortalecem laços laterais dos países do sul global. Ameaçar a Índia com tarifa, né, que é um país gigantesco, um país que tem capacidade nuclear, que se tornou a maior população do mundo, como se fosse uma criancinha mal educada, me parece absolutamente ingênuo, né, e pretensioso, e vai fazer com que coesione mais o bloco e se precipitem as medidas, as diversas medidas voltadas à integração dos BRICS. Eu fico um pouco pensando, eu acho que a primeira pergunta que a gente traz é quem assessora, né, o Trump, porque o Pix é uma das coisas que tem o amor da direita, da esquerda, do centro, no Brasil, do rico, do pobre, todo mundo ama o Pix, não pode mexer com o Pix. E ele tem essa dinâmica de ser um antibastão, né, de ter movimentado as eleições do Canadá, de agora ter fomentado a aprovação do Lula. Melhorou muito nas pesquisas, graças à taxação do Trump. Mas o que eu ia contar é que, recentemente, eu estive em São Paulo, na segunda mesa redonda China, América Latina e Caribenho de Direitos Humanos. E um dos assuntos mais falados pelos representantes do Sul Global, haviam 13 países representados ali, é que não aceita mais uma política americana que seja impositiva. Então, uma reclamação ali era: queremos falar por nós e não queremos mais esse tipo de tutela, de posição, e inclusive considerando essas políticas de taxações como um risco, né? Um risco dentro do país, infringindo os direitos humanos, porque a intenção é justamente ou é você primeiro oprimir, subjugar, e se não der certo, olha só, eu te afeto economicamente. Então, que espécie de liderança são os Estados Unidos, né? E essa acho que é a questão. Essa questão do... Desculpe, Cláudio, pode perguntar. E até pegar esse gancho da fala da Isis, porque, assim, justamente isso, né? A gente tem um governo presidente dos Estados Unidos que conduz as negociações, usar até a comparação que o Diego fez com o xadrez, né? Porque você move a sua peça justamente analisando, quando você faz isso, você analisa as possíveis respostas do seu adversário. O Trump, ele tem uma certa limitação, não sei se cognitiva ou estratégica, realmente eu não sei dizer. Quem está assessorando ali, né? Ou não sabe jogar xadrez, na verdade, porque ele acha que ele muda a peça, ele obriga o adversário a fazer a jogada que ele quer que ele faça. E, na verdade, não é assim, né? Desse ponto de vista, né, o Trump, ao passo que ele faz esse tipo de não negociação unilateral, e mina, na prática, o multilateralismo, né? Já que os Estados Unidos, inclusive, já não faz parte de diversas organizações, e quando faz parte, simplesmente abre mão de qualquer tipo de diálogo, ele pode estimular um novo tipo de multilateralismo. Os BRICS, nesse caso, podem até se tornarem atores maiores ainda do que são hoje, e o BRICS é algo, inclusive, que irrita profundamente o Donald Trump, pelo menos do ponto de vista discursivo. Ele não esconde. Até ajudou, né? O BRICS a crescer ultimamente.
Eu vou te dar até trouxe, fez um sucesso nossa reunião aqui. Vou dar uma antecipação até aqui para ti, Glauco, para o Miguel e para os demais ouvintes. O tema de um dos materiais que eu estou escrevendo, possivelmente para sair como livro ano que vem, com um outro professor da Universidade de Macau, vai justamente na direção da tua pergunta. Ou seja, em que medida há uma demanda e uma necessidade de criação de alternativas de governança mundial, justamente por conta do unilateralismo e da desestabilização provocada pela forma de atuar dos Estados Unidos. Em razão disso, os países do sul global, sobretudo a China, mas não só, têm fomentado a criação de uma série de inovações institucionais, de fóruns diplomáticos, de espaços de atuação, justamente para criar articulações, soluções, políticas, cooperação, à margem desse caos que se tornou a incapacidade dos Estados Unidos de liderar o sistema internacional, coisa que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. Então, espaços como o Fórum China-CELAC, o FOCAC, que é o Fórum de Cooperação China e África, né? Os processos de integração regional, a ASEAN, a parceria, a própria Belt and Road, a nova Rota da Seda, a Organização para a Cooperação de Xangai, a parceria para a cooperação abrangente, lá, o RCEP, do leste da Ásia. Então, de uma maneira geral, essas inovações institucionais, elas visam produzir espaços de diálogo e produção de políticas e de soluções para os problemas desses continentes e dessas regiões, porque justamente os Estados Unidos não consegue mais, ele implodiu de tal modo as alianças, os fóruns e as organizações internacionais, como, por exemplo, a própria Organização Mundial do Comércio, em função dos tarifaços unilaterais, que faz com que essas alternativas sejam imperativas para que se crie um mínimo de espaço de articulação internacional. E, por sua vez, obviamente, fortalece o Sul Global, fortalece o BRICS e exclui os Estados Unidos dessas arenas. Se eu pudesse complementar, eu diria que toda vez que o Trump faz assim como na primeira política de taxação, na primeira guerra comercial, com a questão dos semicondutores, ele fomentou uma indústria na China quando sancionou, todas essas movimentações, elas têm um resultado. Então, por exemplo, o esvaziamento da ONU. O esvaziamento da ONU foi algo muito debatido nesse fórum. Uma das discussões foi a gente não vê essa governança atual do mundo, ela não funciona, ela é uma fachada, a ONU é uma fachada. E esses outros países, eles discutiam por que a gente não pode ter peso de voto? A gente quer ter o peso igual. Por que é pesos diferentes? A gente não quer mais aceitar esse tipo de governança. E desse documento, desse encontro, saiu um documento que foi o Consenso de São Paulo, e o Consenso de São Paulo, um dos pontos é isso, por uma governança, porque há organismos onde os países tenham pesos iguais ou de ser uma outra forma. Porque quando interessa, se ignora a questão da Palestina dentro da ONU. Então, assim, o Ocidente, o que a gente consegue perceber é que o Ocidente, a incoerência é tão grande, né? Tanta... Chegou o gato daí. A incoerência... Traz ele aí. Isso que eu ia falar. Qual o nome dele? Muito mais interessante que a gente. No caso a incoerência é tão grande que está fomentando uma nova ordem. E o caso da Palestina é emblemático, né? Os Estados Unidos não só não contribuem, os Estados Unidos e seus aliados europeus, para a produção de uma solução, como tem sido veto player em todas as oportunidades em que se buscou uma solução humanitária, um cessar-fogo. Quer dizer... E foi o país que invadiu outros países porque levar a democracia era muito importante. Mas aconteceu o genocídio, é plenamente ignorável. Então, inclusive, né? Isso aí, Isis e Diego. Eu quase fui nesse evento em São Paulo, esse evento sobre direitos humanos. A China está fazendo vários eventos no mundo inteiro sobre direitos humanos. Acho importante que ela faça isso. Porque a gente vive um momento no mundo hoje, sobretudo agora com a questão do genocídio na Palestina, que está se tornando a grande ferida da nossa geração. Né?
é o grande fratura moral dos nossos tempos, é a Palestina, né? Praticamente, aparentemente, eles vão querer matar 2 milhões de pessoas de fome, de tortura. E hoje o Netanyahu decidiu o que a gente já sabe, que é uma política, que é de levar a cabo a ocupação total, né? Eles estão. Não, e você vê, por exemplo, entrevistas com o Trump, por exemplo, o Trump recentemente, em entrevista, ele fala: não vai pegar mal se eu falar isso, né? Ou seja, querendo dizer que tem que matar todo mundo. Ele sugere isso, o Donald Trump, né? Ele já falou várias vezes que o Netanyahu tem que terminar o serviço, né? Finish the job. Ele repete essa expressão, né? Finish the job. E ele falou recentemente: não, tem algumas coisas que eu espero que ele vai ter que tomar uma decisão, né? Eu não posso falar o que é, porque não vai pegar mal, mas o que é matar todo mundo. E ele deixou claro já, assim, que ele falou que é um erro Israel ter entregue a faixa de Gaza para a Palestina. Ele é analfabeto de geopolítica, ele sabe que não foi isso, né? Que a faixa de Gaza sempre foi da Palestina. Na realidade, o Israel tomou alguns espaços ali, mas a faixa de Gaza, a Palestina toda era da Palestina, na verdade. Mas, enfim, você tem, de fato, um dos maiores crimes contra a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial acontecendo ao vivo. E, diferentemente do Holocausto nazista, em que pouca gente sabia, né? Depois, quando o Exército Vermelho toma a Alemanha, que o mundo inteiro fica sabendo do horror dos campos de concentração, já haviam notícias, boatos, mas ninguém sabia, né? Não tinha imagens. As imagens só são divulgadas para o mundo depois que a Alemanha nazista é tomada, mas agora não, agora o mundo sabe online, né? E eu até fui procurar, peço licença, porque às vezes eu tenho a impressão que eu estou vivendo. Parece aquele filme do Grande Irmão, que coloca uma notícia completamente fantasiosa e se troca. Mas não foi no início do governo do Trump que ele anunciou a paz, porque ele também tem essa coisa de anunciar a paz, né? Ele gosta. E não precisa ser verdade, ele só anuncia assim. Vocês lembram que ele anunciou a paz entre Israel e Palestina? E aí eu me lembro que saiu, você lembra? Logo no início do mandato. Logo no início do mandato. Parece real agora, talvez vocês nem lembrem, mas eu até fui buscar na internet. Ele anunciou e a Globo falava: foi importante, tá vendo? Precisou de um homem como o Trump, já era o interesse do Biden, mas Trump, ele disse que ele ia se eleger e ia acabar com as guerras. Aí ele já anunciou também. Deu um prazo para o Putin. Então, 10 dias. Olha, 10 dias você vai anunciar, e nada é verdade. E eu acho que isso é uma coisa que marca esse governo americano, é a instabilidade. Quando ele anunciou a taxação do Brasil, todo mundo ficou: mas será que vai taxar de fato? Até agora a gente está um pouco assim: já tirou 700, não vai tirar o restante? Porque é uma pessoa completamente instável. É uma forma... Assim como eu acho que ele pode abandonar a família Bolsonaro assim do nada, assim, levantar, acordar e falar: não aguento mais a cara do Eduardo Bananinha e só passar. Eu acho que... aí tem uma coisa, né, que mistura o neoliberalismo com pitadas de pós-modernismo, com a coisa das redes sociais. Há um empobrecimento muito grande de certas lideranças políticas, combinado com esvaziamento muito grande da esfera pública, de modo que a fake news e a mentira passam a fazer parte estruturante da dinâmica política. Por exemplo, quando o Trump decreta os tarifaços contra o Brasil, ele usa como um dos 3 argumentos fundamentais as desvantagens que o Brasil, que os Estados Unidos teriam no comércio com o Brasil. Quer dizer, qualquer pessoa com 2 tecladas no computador, na internet, sabia que os Estados Unidos tinham grande superávit. Então, quer dizer, não há nenhum receio de utilizar uma argumentação absolutamente falsa, né,
no centro de um documento, de uma ação, né, de uma carta. Isso é algo, eu acho que é algo do nosso tempo.